Senhores, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula do nosso curso de Fundamentos de Eletricidade. Nessa aula nós vamos tratar do tema vetores. Como objetivos, eu espero que ao final dessa aula você seja capaz de indicar as principais propriedades de vetores, realizar soma, multiplicação por escalar, subtração dentre dois vetores e determinar o módulo da soma e da diferença dentre eles. Então, na introdução, eu vou falar de algumas aplicações na física, né? Como algumas das grandezas físicas necessitam de intensidade e direção para serem especificadas, então elas são melhor escritas por essa linguagem matemática que nós chamamos de vetores. E aí na tela que vocês estão vendo, né, uma pequena imagem de um vídeo no qual se ilustram algumas aplicações de vetores, uma corrida de bonecos de Lego. Então essas setinhas que estão aparecendo aqui na pista, né, são indicações das velocidades de cada um dos participantes aí dessa corrida. Então a gente pode representar a velocidade através de um vetor, já que ela depende, né, para ser completamente descrita, de uma direção. Veja que não é possível, por exemplo, especificar uma velocidade dizendo que ela é apenas de 30 km por hora, né? Então não adianta só você falar a intensidade dessa velocidade, você precisa dizer em que direção, digamos, por exemplo, a rua Frei Mariano, né? E, bom, mesmo se informarmos a direção, ainda vai faltar uma última informação para a completa descrição dessa velocidade, que é o sentido. Então, a gente poderia dizer Frei Mariano sentido centro ou Frei Mariano sentido bairro, né? Então, essas quantidades necessitam, então, para ser completamente descritas, dessa linguagem dos vetores, tá? Uma outra aplicação encontrada na dinâmica dos fluidos, quando se estuda, por exemplo, o escoamento, né, da poluição e do fluxo de partículas em uma cidade. Aqui vocês estão vendo um instantâneo desse vídeo no qual se exibe, né, uma simulação desses fenômenos de transporte numa planta com diversos prédios aqui, para se analisar como é que seria essa dispersão, né, das partículas de poeira nessa região. Então isso também, para ser completamente descrito, precisa ser informado através de vetores. Uma outra aplicação muito importante de vetores é, por exemplo, na descrição aí do campo gravitacional, né, de como que os planetas e os corpos celestes acabam influenciando a sua vizinhança no espaço. Então a gente representa essa atração gravitacional através de vetores. Aqui temos uma visão plana, né, da atração gravitacional da Terra e da Lua. Claro que fora de escala, mas só para dar uma representação de que essas quantidades são melhores descritas por vetores, né? Essa descrição pode ser tridimensional, como no caso aqui de uma simulação, né, de um escoamento de um fluido em 3D. Vocês podem encontrar nesse vídeo, está indicado aí na tela. Há informações muito importantes a respeito do sistema que pode ser extraído desse campo de vetores, né, dessa ilustração dos vetores da vizinhança de uma região. Então, se há uma circulação muito grande de vetores em torno de duas posições, como é o caso aqui, a gente pode desconfiar, pode ter quase certeza de que elas podem estar funcionando aí como sorvedouros e fontes, né, desses campos que poderiam ser, por exemplo, campos magnéticos, né? Mas também poderia ser um campo de fluidos, tá? Aqui a descrição de um campo magnético de um ímã permanente também é feita através de vetores. Então a gente tem aí diversas aplicações, né? Beleza, pessoal. Então agora a gente vai falar aí sobre a diferença entre vetores e escalares. Vamos começar tratando do tema escalares. Então a gente considera escalar na física uma grandeza que é diferente de uma grandeza vetorial. Ela fica caracterizada por uma magnitude que a gente pode entender como sendo o seu valor, né, sua intensidade e o sinal. Como exemplos, a gente pode considerar, por exemplo, a massa, que fica completamente descrita ao ser informada como, por exemplo, 5 kg. Né? Nenhuma informação adicional é necessária para completar essa descrição. Também uma temperatura é uma grandeza escalar. Veja que apenas informar que menos
a temperatura de menos 5 graus Celsius já é completamente suficiente para descrever essa grandeza física. Então, grandezas que são escalares são completamente descritas por uma magnitude, né? O seu oposição ao conceito de escalar, existem então grandezas na física que são consideradas vetoriais porque elas demandam mais que a magnitude para serem completamente descritas, elas precisam de uma direção e sentido. Então, para deixar isso mais claro, vamos ver esse exemplo aqui. Então, digamos que você tenha sido informado que a velocidade de um veículo é de 20 km por hora. A pergunta que deve ser feita nesse caso é se isso é suficiente para descrever completamente essa velocidade, né? Então, no seu senso comum, você deve ter aí que a resposta é não. Por quê? Porque você não sabe para onde o veículo está indo, né? Então, você precisa, primeiramente, saber qual a direção desse movimento. Então, pode-se, por exemplo, informar que essa direção por exemplo, a Rua América, mas mesmo que você saiba a direção, veja que isso ainda não determina completamente essa velocidade, porque esse veículo pode estar se dirigindo em direção aí, em sentido ao Ladário ou ao aeroporto. Então, você ainda precisa informar um sentido. Por exemplo, dizer que esse carro está trafegando em direção ao aeroporto. Então, essa é uma grandeza vetorial. Veja que ela não pode ser completamente descrita apenas pela sua intensidade ou magnitude. A gente precisa informar também direção e sentido para completamente descrevê-la. Então, a gente vai agora dar uma olhada num software que eu uso para ensinar vetores. Eu acho que ele é bastante descritivo, né? É o GeoGebra, e aí a gente vai dar uma olhada em vetores por lá. Beleza, pessoal, então a gente vai fazer aqui uma definição mais rigorosa e visualizar aí algumas propriedades de vetores. Então vamos começar falando sobre um vetor. Um vetor é um segmento orientado. O que isso significa? Significa que ele tem uma origem e uma extremidade. Então esse vetor U, que eu acabei de representar aí, tem origem em A e extremidade em B. Então ele é um segmento orientado a B, tá? Então é importante a gente identificar o seguinte: na hora de descrever o vetor como o vetor AB, deve ficar claro para o leitor, para que ele estiver vendo, né, que a origem do vetor é o ponto A e a extremidade desse vetor é o ponto B, né? Bom, vamos falar então sobre propriedades de um vetor. Um vetor, ele tem magnitude, direção e sentido. Vamos ver o que a gente entende primeiro por direção. A direção de um vetor é a reta que o contém. Então, a direção do vetor AB é a reta R que passa pelos pontos A e B. Isso é o que nós denominamos de direção de um vetor. Qual que é o sentido de um vetor? O sentido de um vetor é a indicação de para onde é que ele aponta. Então, esse vetor U, ele é um vetor que aponta de A para B. Então, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Eu vou exibir um vetor AB, que vai ter direção vertical. Tá? Essa direção aqui a gente costuma denotar por vertical, então ela é essa reta que vai passar pelos pontos AB, e o sentido dele é para cima, de A para B, apontando para cima, né? Aqui acho que é importante a gente destacar que a ordem, né, com a qual os pontos de um vetor são informados é importante, ou seja, o vetor AB é um vetor que aponta para cima. Já o vetor BA é um vetor que aponta para baixo. Então vamos ocultar aqui esse vetor AB para deixar evidente essa diferença. Eu vou construir agora, vamos ocultar a reta também. Vamos exibir agora o vetor BA. Veja que esse é um vetor que tem um sentido diferente do sentido do vetor AB. Então, a ordem com a qual os pontos são informados, os pontos de um vetor são informados, é importante. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vou desenhar um vetor horizontal, CD, um vetor W horizontal que aponta para a direita. Vamos desenhar um que seja horizontal e aponte para a esquerda. Aqui, um vetor EF que aponta para a esquerda, né? Ele é horizontal apontando para a esquerda. Então, mais alguns exemplos aí. Vamos começar então agora a considerar a magnitude, intensidade ou norma ou módulo de um vetor. O que é isso, né? Essas quatro palavras são sinônimos do comprimento do vetor. Então, o vetor V, por exemplo, ele tem um módulo, norma, intensidade ou magnitude. Vamos ver aqui se o software não construiu. Eu vou construir aqui para vocês o segmento BA, segmento G, que apareceu aí na tela. Veja que ele tem um comprimento 1,5, tá? Então, aqui, ó, vamos exibir aqui o valor
para deixar evidente que esse aqui é um vetor que tem módulo, norma, magnitude ou intensidade 1,5. Então, isso é o comprimento de um vetor. Cabe destacar que nunca essa quantidade é negativa, já que se trata de um comprimento, né? Acho que aqui fica evidente que o comprimento, aliás, desculpa, norma, módulo, intensidade ou sentido do vetor EF, o vetor A, é 1, né? Já que ele tem como abscissas aí 4 e 3, então entre 4 e 3 tem uma unidade de comprimento, então esse módulo aí é 1. Só para garantir, vamos construir aí o segmento EF, então esse segmento H, veja que ele tem magnitude 1, vamos deixar ela evidente aí. Então esse é um vetor de intensidade, norma, magnitude ou módulo 1, né? Já o vetor W, que é o vetor que aponta de C para D, ele tem magnitude 2, norma 2, intensidade 2 ou módulo 2, né? Já que as abscissas aí de C e D são 2 e 4, então entre essas duas abscissas tem 2 unidades de comprimento, tá? Então essas são as principais características aí as características dos vetores. Agora eu quero destacar uma outra coisa, pessoal. Vetores, vamos limpar aqui a tela. Vetores, eles não têm posição. O que isso significa? Então vamos construir aqui um vetor AB, ele aponta aí de A para B, né? E eu vou construir um outro vetor com uma ferramenta aqui, vetor a partir de um ponto. Então vamos primeiro desenhar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. E agora eu vou usar essa ferramenta aí para construir vetores que têm a mesma direção, intensidade e magnitude, aliás, e sentido do vetor U, com origem nesses pontos aí que eu acabei de representar. Então vamos lá. Então está aqui o vetor que tem mesma direção, sentido e magnitude, só que tem origem em D. Vamos fazer a mesma coisa com os demais pontos, tá? Então vamos construir esse mesmo vetor aqui, esse mesmo vetor aqui e aqui. Bom, o que eu quero destacar com isso? Eu quero destacar que todos esses vetores que estão representados aí, A, B, U, V e W, são na verdade o mesmo vetor. Por quê? Porque eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo sentido e eles têm a mesma magnitude ou intensidade. Então o vetor não tem posição, ou seja, você pode desenhar um representante de um vetor onde quer que isso seja mais conveniente. A gente explora isso na hora de resolver alguns problemas aí de dinâmica e também do eletromagnetismo. Então, vetor não tem posição, tá, pessoal? Então, todos esses vetores aqui, ó, que tem mesma intensidade, mesma direção, mesmo sentido, são, na verdade, o mesmo vetor. Agora a gente vai tratar de operações com vetores. Vamos começar com a adição. Então, para isso, vamos representar alguns vetores aqui. O vetor U, que aponta de A para B, e o vetor, V, que aponta de C para D. Como que a gente faz a adição desses dois vetores? Então, eu vou colocar um representante de U em uma outra posição aqui, só para deixar a figurinha, deixar a operação mais clara. Então, agora eu vou colocar um representante de U com origem em E. Então, vamos pegar aqui um representante de U com origem em E. E agora nós vamos fazer a soma desse vetor. Olha, veja que o vetor W assim gerado, ele é exatamente o vetor U, tá? E agora vamos fazer a soma desse vetor com o vetor V. O que eu vou fazer? Na extremidade do vetor W, a gente vai colocar um representante do vetor V. Então, vou pegar um representante do vetor V que tenha origem em E'. Esse vetor A, assim representado, é exatamente o vetor V. E agora a gente já está em condições de fazer a adição. Como é que se faz, então, a adição de vetores? Então, você vai colocar um vetor na extremidade do outro, né, com a origem de um na extremidade do outro, e aí você faz a adição através do vetor que vai ter origem no primeiro e extremidade no segundo ou no último, tá? Então vamos fazer a soma aí dos vetores U e V, ligando aí, criando um vetor, na verdade, que aponta de E para E'. Então esse vetor B que foi gerado é o vetor U mais V. Então vamos ver mais um exemplo aí de soma. Vou construir aqui 3 vetores para a gente ver como é que se faz a soma de 3 vetores. Vou representar então um vetor U de magnitude 1,5, apontando aí para cima, né? Então direção vertical, sentido apontando para cima. Vamos construir aqui um outro vetor, um vetor V de magnitude também 1,5, mas horizontal aí apontando para a direita, e um terceiro vetor, um vetor
W, apontando aí de E para F, cuja magnitude, se vocês quiserem saber, vocês podem fazer isso no GeoGebra usando a ferramenta segmento. Então, o segmento F tem magnitude, tem comprimento 1.8, então isso aí é a magnitude desse vetor. Então, vamos exibi-la aí só para deixar mais evidente. Deixa eu rearranjar aqui, para ficar mais evidente que esse vetor W tem magnitude 1.8, e agora a gente vai fazer a soma desses três vetores. Então, vamos mostrar aqui como fazer isso, representando o vetor, um representante do vetor U com origem em G. Então, a gente pega um representante dele com origem em G e na ponta desse vetor, na extremidade desse vetor, a gente coloca um representante, por exemplo, de V com origem em G', né? Então, representante de V com origem em G'. Fica representado então o vetor B, que é exatamente o vetor V, e agora vamos colocar aqui na extremidade desse vetor um vetor que é um representante de W com origem em G'. Então, um representante de W com origem em G' está aí na tela, vetor C. E aí, como é que a gente faz a soma agora desses três vetores? A gente liga a origem do primeiro com a extremidade do último. Então, esse vetor D que está aí representado é a soma desses três vetores. Pessoal, eu quero mostrar para vocês que a ordem com a qual a soma é realizada não importa. Então, vamos começar a realizar essa soma pelo vetor W. Então, vou pegar um representante do vetor W, uma posição aqui do sistema, vamos colocar aqui em H. Então, agora eu vou começar pelo vetor W. Então, vamos pegar um representante dele com origem em H. E aí, como é que a gente faz a soma? Bom, a gente vai colocar, então, na extremidade desse vetor um representante dos outros, qualquer um dos outros dois vetores. Vamos pegar o vetor V, então. Então, vou representar agora, então, V com origem em H'. E, na extremidade desse vetor, a gente vai colocar um representante do vetor U. Então, vou pegar um representante do vetor U com origem em H'. E agora, como é que a gente faz a soma? Bom, a gente vai colocar, então, um vetor que tem origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do último. O vetor I é o vetor soma. Veja que ele tem mesma direção. Então, para exibir isso, vou desenhar a reta que passa pelos dois. Vocês vão ver que elas são paralelas. Isso significa que essas direções, então, são exatamente as mesmas, tá? Vejam que elas são paralelas. Então, mesma direção. Veja que tem mesmo sentido, isso aqui é a ponta de G para G', G3', na verdade, né? E esse aqui é a ponta de H para H3', vejam que esses dois sentidos são exatamente os mesmos sentidos, e vejam que elas têm a mesma magnitude, que eu vou exibir aí através do segmento GG', então esse segmento I, que ficou aí representado, aliás, L, desculpa, vamos ver o seu comprimento. 3.04, vejam que vai ser exatamente o mesmo comprimento do vetor I. Então, exatamente a mesma magnitude, então é exatamente o mesmo vetor, então vejam que a ordem com a qual os vetores são somados não importa, né? Isso aí é a associatividade da soma. Agora a gente vai aprender, antes da gente aprender uma operação importante, vamos ver mais um caso aqui interessante, ó. Então vamos ver esse caso aqui, essa soma aqui, ó. Vamos somar esses vetores aqui, ó. AB, ou seja, o vetor U, que tem magnitude 2, aponta para cima. Vamos somar aqui com um vetor BC, vetor V, de magnitude 2, apontando para a direita. Agora vamos somar com um vetor W, CD, que tem magnitude 2 e aponta para baixo. Vamos somar isso com o vetor DA. O vetor A tem magnitude 2 e aponta para a esquerda. Vejam que a soma é o vetor que vai ter origem no primeiro, ou seja, origem A, e extremidade na extremidade do último, que também é A. Então, o resultado dessa soma é um ponto. Quando isso ocorre, a gente diz que esse vetor é o chamado vetor nulo. Ele é representado por um ponto, ele tem todas as direções, não tem orientação, e ele tem magnitude 0. Tá? Então, esse vetor, o vetor que é representado por um único ponto, ele é um vetor nulo. Então, isso aqui pode ser interpretado como um vetor nulo, tá? Bom, a gente vai ver agora como é que se opera uma multiplicação de vetores. Existem pelo menos 3 multiplicações entre vetores, mas essa em especial nós vamos envolver aí um vetor e um escalar. Então, vamos começar representando um vetor AB, então vetor U,
de magnitude 4, né? Apontando para a direita, e aí a gente pode se perguntar o seguinte: qual que vai ser o resultado da multiplicação desse vetor pelo número 0? Então vamos fazer aqui 0 vezes u. Veja que ficou representado o resultado dessa operação, o vetor v, que está aqui na origem, ele tem tamanho 0, é um ponto na origem. Então, multiplicar um vetor por 0 resulta em 0. E se eu pegar agora o vetor v e multiplicar ele por 4? Vejam que apareceu agora um vetor w também na origem, também sendo representado por um ponto. Então, um vetor nulo multiplicado por qualquer número vai dar o vetor nulo. Tá? E se a gente pegar esse vetor u e multiplicar ele por exemplo, 2? Então, vamos fazer aqui 2 vezes o vetor u. O resultado é um vetor a que, vejam, ele tem mesma direção, direção horizontal, ele tem mesmo sentido, ele aponta para a direita, mas vejam que ele tem um tamanho que é 2 vezes o tamanho do vetor u. Veja que o vetor u, como vai de 3 a 7, tem magnitude 4, e o vetor a, como vai de 0 a 8, tem magnitude 8. Então, a magnitude desse vetor é o dobro da magnitude do vetor u. E se a gente pegasse e multiplicasse esse vetor por menos 2? Então, vamos fazer aqui menos 2 vezes u. Vejam que apareceu aí na tela um vetor b, que é horizontal, então ele tem a mesma direção do vetor u, só que ele aponta agora para a esquerda. Então, quando a gente, e tem magnitude 8, né? Ele vai de 0 até menos 8, então ele tem magnitude 8, mas ele aponta para a esquerda. Moral da história: quando a gente multiplicar então um vetor por um número positivo, ele vai ter a mesma direção e sentido, porém sua magnitude vai ficar tantas vezes maior que o vetor original, quanto for o número pelo qual ele está multiplicado. Aqui no caso a gente multiplicou por 2, isso dobrou a magnitude do vetor u, né? No vetor a tem tamanho 4, 2 vezes maior, né? Se a gente multiplicar esse vetor por um número negativo, veja que ele vai manter a direção do vetor, só que ele vai trocar de sentido. Agora ele vai apontar para a esquerda, né? Então ele vai ter uma magnitude que é 2 vezes maior que a do vetor u, só que ele aponta para a esquerda. Então, esses são os passos que a gente tem que cuidar na hora de fazer aí uma multiplicação de um vetor por um escalar. Vamos ver um exemplo agora que vai ser bem interessante para a nossa próxima operação. Eu vou representar aqui um vetor u de magnitude 1 apontando para cima, né? Então, vertical para cima, e agora eu vou multiplicar ele por menos 1. Então, vou construir aqui o vetor menos 1 vezes u. Vejam que foi gerado então um vetor v, que tem magnitude 1 também, só que agora ele aponta para baixo, tá? Por que essa operação é importante? Porque agora nós vamos fazer uma diferença entre vetores. Bom, então agora a gente vai fazer a diferença, a subtração de dois vetores. Então vamos começar aqui representando dois vetores quaisquer. Vamos representar aqui o vetor u apontando de b para a e o vetor v apontando de c para d. Como que a gente vai fazer a diferença u menos v? Então aqui eu já vou representá-la para deixar evidente o que é que nós temos que encontrar. Nós temos que encontrar então como resultado esse vetor w que está apontando conforme exibido aí na tela. Mas como que a gente faz então essa subtração? Então a gente começa agora a ordem importante. Na hora de fazer a subtração, a ordem importante, eu vou mostrar o porquê. A gente vai começar com um representante de u. Então vamos desenhar um representante de u com origem aí em e. Pronto. E agora, na extremidade desse vetor assim representado, a gente vai colocar não o vetor v, mas o vetor menos v, tá? Então, eu vou criar aqui o vetor menos v. Opa, deixa eu... Então, eu vou criar aqui o vetor menos v, vou ocultá-lo para não sujar aí a exibição. E na extremidade e' desse vetor u, com origem em e, eu vou colocar o vetor menos v. Então, vamos pegar aqui um representante de menos v com origem em e'. Então, fica aí representado um vetor menos v com origem em e'. Ele aponta de e' para e duas linhas. Vejam que ele tem sentido contrário do vetor v. E agora, como é que a gente faz a diferença? Bom, a diferença nada mais é que uma soma disfarçada, né? Você vai somar o vetor a com o negativo do vetor v. Então, a gente vai ligar a origem do a com a extremidade do menos v para gerar um vetor d, que é exatamente o vetor w que a gente tinha representado aí. Então, vejam que o vetor subtração
aliás, a subtração, né, de dois vetores é a soma de um vetor com o negativo do outro. Eu vou tentar mostrar para vocês como a ordem é importante aí. Então, pessoal, vamos mostrar aqui que quando se trata de subtração, a ordem é importante. Eu vou gerar dois vetores, U e V, conforme vocês estão vendo. E aí vou fazer a subtração U menos E e depois vou fazer a subtração V menos U e vocês vão ver como elas são diferentes, né? Então, vou colocar um ponto aqui. Vamos começar pela subtração U menos V. Então, na ponta, aliás, nesse ponto E, vou colocar um representante de U. Está assim representado então o vetor W, que é exatamente o vetor U. Como nós vamos precisar do vetor menos V, eu vou criá-lo e vou ocultá-lo aí. E agora na ponta desse vetor U, eu vou colocar o vetor menos V. Então, vamos usar aqui a ferramenta vetor a partir de um ponto. Vamos pegar o vetor E, menos V, e vou colocar ele na ponta do vetor U. Então, agora a subtração U menos V é o vetor que vai apontar aí de E para E, duas linhas, esse vetor C. Vou mostrar que isso é diferente de fazer a subtração V menos U, tá? Então, eu já vou criar aqui o vetor menos U, que a gente vai precisar, vou ocultar esse vetor, e vamos fazer agora a subtração V menos U. Então, vamos colocar um ponto aqui, e eu vou começar então agora representando o vetor V com origem em F. Então, vamos pegar um representante dele, com origem em F. Na ponta desse vetor, eu vou colocar então um representante do vetor menos U. Então, vamos pegar aqui o vetor menos U e vamos colocar em F'. E aí, a gente faz a subtração através de uma soma, né? A gente soma o vetor V com o vetor menos U. Então, vamos criar aqui o vetor F, duas linhas. Esse é o vetor V menos U. Pessoal, percebam como o vetor U menos V e o vetor V menos U apontam em sentidos contrários. Um é o negativo do outro, né? Isso mostra que a subtração de vetores, ela operada exatamente guarda essa semelhança, né, com a subtração de números reais.